E aí galera, Emma Frost e Tony Stark estão se casando e dividindo opiniões porque tem gente que tá gostando, tem gente que não. Mas como temos que entender melhor o relacionamento dos dois, eu resolvi separar vários momentos pra gente ver a evolução do casal, que promete ser um dos mais poderosos e influentes dos quadrinhos, já que estamos falando de uma das maiores mentes do universo e um gênio que lida até com entidades. Para começar, vamos para a anual dos fabulosos X-Men, que caiu bem na fase do Reinado Sombrio, e ali podemos ver uma recordação do auge do Clube do Inferno. Apesar de ser um quadrinho que foca no relacionamento da Emma com o Namor e também nas brigas com o Shawn, logo no começo podemos ver uma lembrança de uma das festas do clube, com um clima nem um pouco agradável, já que até Osborn se fazia presente, sendo que ele arrumou uma confusão e colocaram para correr dali com o dedo quebrado. Naquele dia, o Tony tentou se aproximar da Rainha Branca, mas não deu certo e ela cortou logo o assunto, apesar de mostrar interesse em aproximar o herói daquela galera, porque sabia que ele é muito rico e influente. A Guerra Civil é de longe uma das sagas mais famosas da Marvel e ali podemos ver muita gente se enfrentando, como por exemplo o Homem de Ferro vs Homem-Aranha e Homem de Ferro vs Capitão América, que se tornou uma das lutas mais lendárias. Naquele momento também tinha gente como o Mago Supremo, que foi apontado como alguém que podia acabar com a luta fazendo apenas um gesto, já que é muito poderoso, mas até certo momento pensou que não devia apoiar nenhum dos lados. Inclusive, o Tony tentou se aproximar dos mutantes, e como a Emma estava na liderança, resolveram bater um papo que começou com ela dizendo que o Ciclope não tinha como esconder nada da sua telepatia, e por isso era justo saber que ela e o Tony tiveram um pequeno caso. Porém, se tratando da Guerra Civil, ela disse que não ia se juntar a nenhum dos lados, porque na época que os mutantes estavam morrendo em Genosha, os Vingadores não a ajudaram. O capítulo 526 dos Fabulosos X-Men mostra um momento muito interessante dos heróis procurando as luzes que começaram a surgir pelo mundo. Para ser mais claro, eram mutantes que começaram a aparecer depois do nascimento e a aproximação da Hope, que até hoje é uma das fases mais importantes da Marvel. Por isso, uma parte da galera ficou bem ocupada, mas como a Emma teve um tempo livre, pensou em se encontrar para conversar com o Vingador, conhecido, que descreveu como extremamente rico, poderoso e charmoso, que era justamente o Homem de Ferro. A mulher se produziu toda e os dois foram jantar e gastaram um cartão sem limites. Se tratando de Vingadores vs X-Men, temos uma cena muito marcante do casal, que é aquela com a Emma na forma de diamante e o Tony usando sua armadura bilionária, o que provavelmente resultou no soco mais caro da história. E o detalhe é que ele ainda sugeriu o encontro depois da luta, mas como já falamos sobre isso, temos que lembrar que naquela época o Tony e o Hank também trabalharam juntos numa máquina que supostamente ia matar a Fênix, o que claramente não funcionou e acabaram colocando os fragmentos da entidade no corpo de 5 mutantes, incluindo a Rainha Branca, que já era considerada uma das telepatas mais poderosas do mundo. Então dá pra ter uma ideia do medo que os Vingadores ficaram. Outra coisa é que o herói lutou muito para tentar consertar o erro, chegando ao ponto de querer se sacrificar, e o Pantera Negra bem sério afirmando que o amigo ia se virar para encontrar um jeito de consertar aquele erro e ainda ficar vivo. Durante o julgamento de Magneto, vimos a Feiticeira Escarlate colocando em prática um plano para morrer e voltar criando uma dimensão que ia ajudar muito no processo de ressurreição daqueles que não tinham o backup, sendo que no meio disso também teve aquela galera que trabalhou para não deixar os Vingadores descobrirem o que estava acontecendo, principalmente sobre os protocolos de ressurreição. Então quando chegaram na ilha, podemos ver a Emma e suas cucos fingindo que estavam simplesmente tomando um banho de sol. Inclusive a mente dominante da colmeia, que no caso é a própria Emma, até deu um fora no Homem de Ferro, mantendo a ilusão na mente dos heróis. Nesse dia ela não estava muito afim de conversa com ele, e dá para entender já que a loira se preocupava muito com o segredo dos Krakoanos.
Já no Hellfire Gala de 2022, o Tony se aproximou da Emma e ela fingiu que não sabia quem era porque estava sem o traje. O assunto já partiu para o fato do mundo descobrir sobre o sistema de ressurreição, mas que ninguém nem parabenizava os X-Men pelas conquistas. Inclusive, a loira que é responsável pela festa levantou para dar uma volta e deu uma ironizada agradecendo pela preocupação que o Homem de Ferro demonstrou, ainda reforçando que os mutantes passaram por momentos ruins e os Vingadores, que são conhecidos como os heróis mais poderosos da Terra, não estavam lá para ajudar. O negócio é que dessa vez ele terminou a conversa pedindo para ela dar um oi para o Senhor Fantástico, insinuando que os telepatas estavam manipulando a mente dele. Tudo por causa daquela história do Franklin e o pai encontrando uma forma de mascarar o Gene X. O Invencível Homem de Ferro de 2022 começa com Tony e Emma dando uma volta pelas praias de Krakoa, enquanto falavam sobre o Phelon, que tem se tornado um dos maiores inimigos dos mutantes, sendo que quem chegou de repente foi o Solaris, a fim de compartilhar informações sobre o vilão em questão e o perigo que ele representa, reforçando que tem se mostrado um oponente poderoso que alterou o próprio corpo a fim de resistir ao clima de Marte para antes da terraformação, o que também deu a ele a capacidade de emitir feixes de energia pela boca, o que de acordo com essa HQ pode destruir um corpo facilmente. Então, além de poderoso, também é extremamente inteligente. Inclusive, o Homem de Ferro agradeceu pelas informações que a Emma colocou na mente dele, vendo que ela é uma aliada poderosa. E para terminar, no recente vídeo do Hellfire Gala comentei com vocês que depois da tragédia, Emma foi até o antigo Clube do Inferno, tanto que no capítulo 8 da recente HQ do Homem de Ferro, ela ainda estava na cidade e discutiu com o Tony porque usaram a tecnologia dele no ataque. Inclusive, no meio da discussão, ele foi atacado e a Emma mudou para a forma de diamante, já que é um modo muito mais seguro para ela. Apesar disso, o herói preferiu lutar sozinho, sendo que não deu certo e ela teve que voltar, entrar na mente dele, ver que estava muito traumatizado, incentivar a continuar e tomar o controle do corpo para tirar o herói dali. O detalhe é que a Emma não tinha mais tempo e os sentinelas colocaram um inibidor de poderes. Aí o Vingador usou a armadura para salvar a vida da telepata e tirar daquele lugar. Mas ele mesmo ficou indefeso, dizendo que se o Phelon matasse um Vingador no meio da rua, também ia morrer em poucas horas, o que não parece mentira. Imagina alguém sendo caçado pelo Thor, Viúva Negra, Feiticeiro Escarlate, Loki, Doutor Estranho, Motoqueiro Fantasma, Pantera Negra, Capitã Marvel e muito mais. Mas e aí, o que vocês estão achando dessa fase que a Rainha Branca e o Homem de Ferro estão entrando? Comentem aqui embaixo, deixem o like e se inscrevam no canal para não perder nada. Lembrando que sempre deixo 2 vídeos nas sugestões finais, então dá uma olhada lá que estão bem legais. Até o próximo!